Estimados vizinhos, como estão vocês? Sejam bem-vindos em mais um episódio do nosso Papo com os Dubladores aqui no Turma CH, ao vivo pelo nosso Instagram e posteriormente salvo em nosso canal do YouTube. Então, se você nos assiste pelo YouTube, se inscreva em nosso canal, curta esse vídeo, e se você assiste pelo nosso Instagram, aqui ao vivo conosco, deixe qual cidade, estado você está nos assistindo, deixe a sua dúvida, sugestão. A nossa convidada de hoje é ela, Angélica Santos. A Angélica é a voz original do Cebolinha da Turma da Mônica, do Seninha. Ela é dubladora de programas icônicos como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, entre muitos outros. E ela também é a mulher Vespa do Homem-Formiga, né, que na verdade, né, apareceu primeiro no Homem-Formiga, entre muitos outros personagens que tem na trajetória da Angélica. São muitos. A gente vai tentar falar aqui, né, nos seus principais, saber um pouco mais da vida dela, da trajetória dela, como diretora de dublagem também. Então sejam todos bem-vindos aqui em nosso Papo com os Dubladores. Mandem aí as suas perguntas para a Angélica. Mandem de qual cidade, estado vocês nos assistem. Olá, Angélica, boa noite. Oi, boa noite, tudo bom? Tudo certinho? Você me vê bem, me escuta bem? Estou escutando bem, vendo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Por aqui também, tudo certinho. Olha, eu quero te agradecer muito, tá, por ter aceito esse convite. Muito mesmo, tá? Seja bem-vinda. Foi um prazer estar aqui com você, para a gente bater um papo, Sim. conversar. Olha, eu já tenho uma pergunta para você, que assim, é tipo aquelas perguntas filosóficas, né? Como que uma bailarina se tornou uma profissional da voz? Como que você fez esse salto? Então, na verdade, eu comecei muito pequenininha no balé, tinha 4 anos e meio. E aí, quando eu fiquei adolescente, eu gostava muito de teatro, gostava muito de artes no geral, né? Gostava de tocar piano, gostava de muita coisa, tocar violão. Eu fazia da Turma da Mônica. Aham. E eu resolvi fazer, porque precisava ser bailarina, atriz. Eu não era atriz ainda porque eu era adolescente, né? Mas aí eu resolvi fazer e passei para o teste. E aí eu comecei a fazer a Turma da Mônica no teatro, sabe? Dos E, bonecos. e qual boneco você fazia? A Mônica, A Mônica? Aham. é. Mas assim, sempre fui apaixonada pelo Cebolinha. O personagem eu achava o melhor de todos, assim, né? Não, o Cebolinha, ele é muito meninão. Aquela risada que você faz do Cebolinha, aquele é terrível. Ele tem vergonha, ele é cheio de si, né? Ele acha que ele é o maioral, que ele é incrível. A autoestima dele é ali em cima, né? Eu acho sensacional. E como que, e como que foi isso? Você faz os bonecos e aí como que surgiu esse convite Olha, de ser a voz dele? logo em seguida, assim, eu entrei em 2012, no final de 2012, e logo no final de 2012, eles pediram se a gente não podia fazer um teste para as vozes dos personagens. E aí eu falei, tá Perdão, bom. qual ano, Angélica? Perdão? Isso foi final de 2012 para final de 83, de 82 para 83, olha louca. Aí eu fiz, mas eu achei que a minha voz eu era mocinha, né? Toda Aham, adolescente, achei que a minha voz era de Magali. Aí eu pedi para fazer para Magali. Aí eu aham. fiz a vozinha da Magali, fiz o teste para Magali. Passou um pouquinho de tempo, nem foi muito tempo, acho que uma semana, nem isso. O Márcio Araújo de Souza, que era o irmão do Maurício de Souza, me chamou na sala dele e falou: Você pegou? Eu falei: Eu vou fazer a Magali. Ele falou: Não. O Maurício olhou, ouviu e falou que você é Cebolinha. Aí eu fiquei assustada, né? Eu falei: Um menino? Como é que eu vou fazer um menino? E aí eu comecei a observar meninos falando. Também peguei como inspiração a Ivete Jaime, que foi a dubladora que fazia anterior, né, a mim, e criei uma Cebolinha, né? O primeiro acho que não foi muito legal, deve ter sido meio esquisito, mas depois do segundo show começou a ficar legal. E eu acho que caiu a ficha mesmo quando eu fiz o primeiro filme.
Porque o primeiro Aham. filme ainda não tinha nossa voz. Foi lá em 80 e pouco mesmo, não lembro agora em que ano que foi. Ainda não era a nossa voz na voz guia, né? E Aham. e fazer o Cebolinha em cima da voz guia do tradutor, do roteirista. Aham. Então, foi um aprendizado. E aí eu vi aquele bonequinho se mexendo, aquele filme lindo, aquele desenho. E aí eu entrei nele, sabe? Assim, aí de fato eu encontrei o Cebolinha, foi um encontro maravilhoso. E desde então só alegria. Então, desde 82, então, que você faz a voz, Na 83. verdade, 83. Aí eu comecei a fazer, Aham. estreou em 83. Então eu considero 83, né? Que eu faço a voz E dele. como que é? Existe alguma responsabilidade, assim, ou é mais tranquilo? Porque o Cebolinha é um personagem de muita força, né? De muita representatividade no nosso país, né? Muito, assim, importante, Maurício de Souza. Como é que é estar nesse universo? Olha, foram muitas mudanças durante esses anos todos. Até vou mostrar uma coisa para você, olha. Aqui estou no meu estúdio, tá, gente? Então dá para ver que tem uns personagens aqui que eu faço, mas aqui com muito carinho eu guardo as minhas estatuetas aqui, eu não sei se dá para ver. Aham, Aqui é de nossa, 10 lindo. anos de casa, de 20 anos de casa, de 30 anos de casa e de 40 anos de casa, olha. Que lindo, Angélica. Parabéns, viu? Que a Maurício dá para todos os funcionários. Então, assim, foram anos que a gente foi evoluindo junto com todos, inclusive com a humanidade. Né? Então, Com certeza. antigamente, a gente falava umas coisas que hoje em dia a gente evita falar, Aham, né? Então, por exemplo, só gorducha a gente já não fala muito, porque é gordofóbico, entendeu? Então, aham, dentuça a gente ainda fala. Tem algumas palavras que a gente fala. É lógico que às vezes sai, escapa alguma coisa, que são crianças, e crianças é assim, aham. né? Assim mesmo. Mas mudou muito o perfil dos personagens, não como personagem, porque todos eles continuam com as mesmas características. Uhum, Mas a Mônica já não bate na frente das aham. câmeras, entendeu? Foi tomando um outro jeito que também é muito interessante, né? Porque você imagina, né? Você não vê, mas você imagina o que aconteceu. Então ela sai correndo com aquele coelhinho, você já sabe que vai ter cacetada. Mas assim, eu acho muito positivo isso, né? Porque a humanidade está mudando, né? Sim. E o Maurício, eu acho que ele é um cara assim com uma visão, né? É um visionário mesmo, porque ele evolui junto, né? Apesar de ele já ter uma certa idade, é incrível como ele foi acompanhando todos Ah, esses as mudanças que foram acontecendo, né? E ele pegando essas mudanças e levando para Maurício, para a turma da Mônica, para todos os personagens, eu acho isso muito legal. Mas assim, foi um aprendizado, teve muita história, mudou muitas coisas, mas os quatro continuam com esse jeitinho, né? A Cebolinha se achando o máximo, fazendo planos infalíveis contra a Mônica, e o Cascão estragando tudo no final, a Magali comilona, como sempre, o Cascão na pandemia, não, quando foi? Foi na pandemia que ele tomou banho? Teve algum momento que ele tomou um banho, mas é raridade nunca mais. Volta a ser normal e tá tudo em paz. ô, Angélica, tem uma coisa que eu evito fazer nessa série de entrevistas, mas eu não consigo. Você pode fazer só um pouquinho da voz do Cebolinha? Com certeza, Carla. Eu tô aqui me divertindo nessa entrevista. Tá da hora, hein? Ah, que incrível, incrível. Essa risadinha do Cebolinha, ele é muito menino. E depois do Cebolinha que foi aparecendo outros personagens que são meninos assim também, desenho animado, como que foi? Então, eu era uma adolescente e eu tinha a voz bem rouquinha, né? Ainda tenho, né? Mas ela até melhorou. E aí, eu comecei a fazer o Cebolinha e o diretor de dublagem da Turma da Mônica era o Orlando Vigiani, né? Que fez De Volta para o do Futuro, né? Que fazia Michael J. Fox, então. E ele falou: olha, você tem jeito, você devia ir dublar. E a Denise Simoneto, que fazia o Anjinho, que também era uma dubladora bem conhecida, né? E fazia a voz do Anjinho, também me falou isso. E aí, tipo, na época, um primo meu também falou: olha, eu conheço o pessoal do SBT, quer ir lá? Eu te mando lá e tal. E aí eu fui e comecei a ver a dublagem e falei: olha que legal. E aí esses colegas também foram me levando para esses estúdios que existiam. Então eu fui Aham, indicada por eles. E aí eu entrei e o Jorge Barcelos, que hoje é o dono da Sigma, na época ele era o coordenador
de uma antiga casa que era SC, né? Aham. Depois virou Megasom. E ele me deu muitas oportunidades, porque como eu tinha uma voz rouquinha, ele começou a me colocar para fazer menino. Ele falou: você vai dar certo nos meninos. E, cara, deu super certo. E aí eu era a única, praticamente, adolescente que tinha na época que fazia voz de menino e que dublava, entendeu? Muitos filmes, muitos dessa época, tipo, Aham. Macaulay Sintonia, Culkin você dublou em alguns filmes, né? muito, Macaulay Culkin, teve Sintonia no Amor, do Amor, que eu fiz aquele, Uhum. né, filme, teve O Último Grande Herói, Os teve Batutinhas você dublou também, né? Batutinhas eu dublei. Eu até olho aqui de vez em quando alguma coisa, porque eu sei, eu vou te falar, a gente esquece tudo. O Macaulay Culkin você fez ele em Que Vê Cara Não Vê Coração, que acho que é um grande Isso, clássico exatamente também. O Austin isso. Bryan em Passageiro do Futuro, O E Último Grande Herói. o Hulk, A Volta do Capitão Gancho, com Uhum. Robin Williams, lembra desse? Não sei se Sim, sim. Jumanji, fiz o primeiro Jumanji, né? Que era com Robin Williams também. O Último Grande Herói também. O Pestinha 2, se eu não me engano, eu fui o Pestinha 2. Batutinhas é o que mais o pessoal fala. Fiz o Anjo Malvado também, né? Que daí eu não fiz o Macaulay Culkin, eu fiz o Elijah Wood, sabe? Que fez o. Depois ele cresceu e fez o Senhor dos Anéis, né? Se eu não me Ah, engano. sim, sim. Né? O Seninha também chegou nesse momento ou não? Cheguei a fazer o Ceninha nessa fase, daí eu parei e só voltei agora há pouco tempo, quer dizer, há pouco tempo, já está fazendo acho que uns 6, 7 anos, já não sei mais, já faz um tempinho, e eu comecei a fazer de novo, né? E eu era super fã do Ayrton Senna, então foi sensacional, assim, sabe? É Foi, uma oportunidade muito boa mesmo. O é, Sarah da turma do Charlie Brown também, né? Um clássico Eu também, né? fiz eu fiz a Célie foi Aham. a menininha, que eu adorava fazer também. Foi numa época que eu fiz. Eu fiz o Guinho, Luizinho, Zezinho na Disney durante muito tempo também. Fazia os três, né? E, bom, e tem um que eu fiz que eu acho que muita gente conhece também, que é dos Anos Incríveis, para quem tem Verdade. idade, né? Não tanto assim, apesar de que eu fiz o Kevin dos Anos Incríveis, que o pessoal fala muito, 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 né? Sim, sim. E era uma série maravilhosa também, as músicas eram incríveis, né? Foi uma época muito legal, assim. É só. Tem, tem também as crianças, eu fazia também a Hora do Recreio, a Spinelli, que eu adorava fazer, Sim. a E os anjinhos também, né? Time dos Aqueles Anjinhos. anjinhos. E aí, bom, aí a gente vai para. Tem várias coisas. Ah, eu faço a Pérola do Bob Esponja, Verdade. né? Também fiz Donkey Kong, eu fiz a Dixie. Eu sempre lembro disso, acho engraçado isso, porque tem gente que fala, você fez a Dixie, fiz a Dixie. O que mais? Deixa eu pensar. Hey Arnold, eu fiz Hey Arnold, eu fazia o Stink, que era um Aham. ira. Deixa eu lembrar se eu lembro E Dragon mais. Ball, né? Dragon Ball, Você não pode esquecer. O Long. Cavaleiros do Zodíaco, também fiz a Esmeralda, pena Esmeralda. que ela morreu rápido. Não, eu fiz vários animes da época da Alamo, Ah, que a Alamo ela ah. tinha o Animax, e eu dirigi muito anime nessa época. Minha, Aham. então, eu fiquei encantada, porque eram uns desenhos que eu falava, nossa, isso é para criança. Tinha de terror, tinha de tudo quanto é jeito, sabe? De gente de muito Aham. mal. Então, foi bem, bem, bem E, divertido. e Dragon Ball foi você quem dirigiu também ou não? Eu dirigi também, mas eu não fiz toda a série, sabe? Ah, Várias sim. pessoas dirigiram, né? Desde o Aham. Wendel até o Wellington Lima, acho que a Úrsula chegou a É, dirigir também, eu também. eu tô até te perguntando, porque aqui, né, nós estamos no 11º episódio e muitas pessoas mencionaram o seu nome, né, como referência e tudo, mas teve duas pessoas que falaram assim, com muito carinho, que foi a Tânia Gaidard e o Faduli Costa. Com muito carinho o seu nome. E eu acho que deve ter sido dessa época, né, do Dragon Ball ali. Essa do Dragon Ball eu coordenava a Alamo Uhum. e a Tânia ia viajar, ia ficar um tempo fora e, e o personagem era para ela, sabe? E aí ela falou, e agora? Eu falei, não, a gente dá um jeito, né? Eu mexi lá os pauzinhos e tentei arranjar um jeito. Quando ela vinha para cá, ela fazia e depois, sabe, ela viajava de novo. Foi uma loucura, mas deu tudo certo, você viu?
ela foi fazer uma voz sintetizada da Raquel, né? Era uma oportunidade muito boa. E a Sim. Buma também é uma personagem de muita responsabilidade, né? Então ela tem essa gratidão com você por ter Ah, segurado essa personagem para ela. eu fico feliz, porque era para ela mesmo, né? Não tinha outra pessoa. É muito... E, e tem alguma diferença em fazer um anime ou fazer um desenho diferente para criança? Na verdade, é, assim, a dificuldade é por causa da língua, né? Uhum. Principalmente esses animes, às vezes eles vêm em espanhol, Doideira, o sincronismo né? é esquisito. Então, e mesmo quando vem em japonês também, às vezes o sincronismo está esquisito. Então, é difícil, não é uma coisa muito fácil, tá? Porque Uhum. tem que ter muita atenção, você tem que ouvir uma coisa e fazer outra, porque a intenção é muito diferente, né? Senão você imagina se a gente dublasse em cima do japonês, porque acaba ficando, né? Você vai, tá? Ia ficar muito, entendeu? Então você tem que tentar Aham. mudar para não deixar do jeito, nosso jeito, a nossa versão brasileira, né? Uhum. Então, é, parece fácil, né? Mas não é, não é não. É bem trabalhoso, vai, né? Se deixar tudo bem sincronizado, bonitinho, né? E às vezes lá no original ele tá com a boca fechada e o personagem tá falando, quer dizer, nem viram que tava fora, entendeu? A sincronia da outra, você tem que consertar. Aham. Então, tudo a gente tenta consertar, entendeu? Para não ficar, às vezes, o trabalho meio esquisito, né? Nos animes aí você fez a Delta também, Boruto, né? São Fiz a muitas. Tributo e teve um que eu fiz com o Pedrinho Alcântara, que é do. Eu não sei como é que fala, mas acho que era JoJo's Bizarre Adventure. E eu fiz Sim, o sim. Pongo, que eu adorei que ele me escapou do personagem, porque fazia tanto tempo que eu não fazia menino. Aham. E eu me diverti, porque ele desenhava e as coisas iam acontecer. Então, assim, eu adorei, assim, sabe? Foi muito legal, assim, Não, muito legal mesmo. esse anime, ele tem uma legião de fãs e fãs da dublagem dele, né? Ele tem umas adaptações, tem Sim, umas brincadeiras ali. eu acho que o Pedrinho é brilhante, ele faz uma direção brilhante nesses animes. Tem vários diretores que já apontaram aí um tempinho que estão arrebentando, né, nos animes. Eu fico muito encantada, assim, de ver o resultado, né? Porque você tem que trazer para a versão brasileira isso, entendeu? Isso. Né? A versão brasileira que tem que dar a graça da coisa, né? Isso Então de é muito... anime, né? Igual você fez a Esmeralda em Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que foi o primeiro anime, assim, que despontou isso da dublagem também, do reconhecimento, né? Antes disso, ninguém sabia quem era quem na dublagem. Ninguém sabia. Ninguém sabia. E aí a gente começou a ter fã. Eu falei, nossa, cheguei a ser reconhecida na rua várias vezes, em lojas. Alguém eu falava, alguém olhava, eu perguntava o que eu fazia. Sabe umas coisas assim? Você fala, nossa, que estranho, né? Aham. Porque às vezes você era reconhecido, mas, por exemplo, uma vez eu estava numa loja e a pessoa, me dá autógrafo e tal. E tinha uma pessoa do lado, ela fez assim para mim, ó. Tipo, quem é, né? Aí ela fez, não conheço. Porque realmente ela não conhece, só quem é fã que conhece, entendeu? Aham. E, Divertido, e como divertido. que você vê essa interação direta com as pessoas, assim, com os Eu fãs? acho incrível, é, e eu acho muito importante, sabe? Porque, na verdade, a gente depende muito deles. Toda vez que tem um trabalho bem ruim, sabe? Que você vê que o trabalho é péssimo, os fãs interferem e conseguem, às vezes, fazer dublar de novo, sabe? Uhum. Ou então reclamar com o distribuidor, porque a verdade é que o povo brasileiro é muito acostumado a aceitar qualquer coisa. E não pode. Quando a dublagem tá ruim, tem que reclamar, sabe? Uhum. Tem que reclamar. Porque, na verdade, a gente depende, na verdade, das pessoas que estão lá assistindo. Quem gosta, quem Aham. admira, quem briga para que tal pessoa seja escalado naquele personagem, sabe? Então, eu fico muito feliz, Gabriel, com essas pessoas que fazem parte desse mundo e que gostam e que curtem e que apoiam a gente sempre. E depois eu até vou querer falar com você, porque a gente vai precisar muito do apoio desses É, fãs todos daqui para frente, viu? com certeza.
E isso da dublagem, né? Você fazia o Cebolinha. Então foi nesse pulo que deu? Você fazia a voz original, foi chamado. E você teve alguma dificuldade, assim, alguma barreira? Ou foi tranquilo esse mundo da dublagem? Olha, na época que eu comecei, e lá se vão 40 anos, às vezes é até estranho quando eu falo isso. Enfim, eu não senti, eu era uma adolescente, então eu não senti assim. Aham, Mas o fato é que tinha muito pouca gente na dublagem. Hoje em dia, quadriplicou, sei lá, eu já perdi a conta. Mas antigamente todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quem era dublador, quem não era, você aham, entendeu? Quando eu entrei, eu comecei fazendo crianças e depois adolescentes. Então, eu fui super bem recebida, muito bem uhum, recebida. E eu cresci nesse meio. Então, eu falo que é a minha família, uhum. sabe? Virou uma família mesmo, né? Eu tenho uma família na dublagem. Eu tenho carinho por todas as pessoas que eu passaram na minha vida e que me fizeram ser também o que eu sou hoje. Né? Então, todo esse caminho que eu tive de dubladora, depois de ser diretora, de coordenar uma das maiores casas de dublagem do Brasil. Então, eu tenho muito orgulho dessa caminhada e muito orgulho de fazer parte dessa família, sabe? E eu tenho um profundo respeito pelas pessoas que começaram, porque quando eles começaram não era fácil como quando eu comecei, como não é fácil, por exemplo, e como para mim também era mais difícil do que é hoje, porque hoje está Aham. bem mais fácil, entendeu? Mas é tudo aprendizado. E eu continuo aprendendo, viu, Gabriel? Eu não paro de aprender, porque o dia que eu falar eu já sei tudo, aí eu fiquei medíocre, eu não vou evoluir, né? E Então a gente tem. nessas 4 décadas, desde dublando em conjunto até hoje dublando dentro de casa, acho que até a Luz de Velas, né? Você já chegou a dublar. Cara, esse Como que é essa evolução? eu falei que eu tinha que entrar para a história, porque eu consegui, sem luz, dublar, usando a internet do celular, vela, entendeu? E a bateria do computador. Foi uma coisa sensacional. É, então, é uma evolução absurda, né, cara? Se você É, for ver, né? Eu estou aqui no meu estúdio. Obviamente que agora a gente está voltando mais presencial também, mas eu continuo gravando muito no meu estúdio, que foi o que segurou a gente na pandemia. Eu chegava a entrar aqui, tipo, 8 da manhã e sair meia-noite, sem nem almoçar, às vezes. Eu corria lá, almoçava, voltava, ou então eu trazia comida, comia e dublava. Era uma loucura. Mas foi maravilhoso. Foi uma época até que para a gente foi muito bom. Eu sei que para muita gente foi péssimo, foi uma época horrorosa. E uhum, foi mesmo tudo que aconteceu. Mas em termos de ter trabalho, tudo foi a aham, pandemia o momento que a gente conseguiu, de fato, trabalhar bastante. aham, Né? Porque era a única coisa que mantinha. As pessoas estavam em casa. Elas aham. precisavam ter filmes, séries, elas precisavam ter na mão, no momento que elas precisassem, ligar a televisão e ter alguma coisa, entendeu? Então, a gente não parou. A gente não parou, nem um segundo. E Né? você fez algumas séries muito marcantes, né? A Kate em Lost, a Cameron em House, Sex and the City você chegou a dublar também, Hannibal, Friends. Esses personagens diferentes, assim, como que você conhece eles? Como que é apresentado? É só na hora? Antes você fica sabendo? Teste? A mesma atriz você vai e dubla? Então, é tudo muito rápido, né? O pessoal pensa que não, leva para casa, estuda. Não, não é nada disso. Às vezes tem que se fazer teste, que nem a Vespa, eu tive que fazer teste. Mesmo já tendo feito ela no Lost, Aham. eu precisei fazer teste. Graças a Deus eu peguei, porque eu adoro essa personagem, né? O heroína da Marvel é E você já maravilhoso. conhecia esse universo da Marvel antes? Menino do céu, eu gostava de Homem-Aranha, que eu assistia com os meus filhos. Mas depois que eu comecei a fazer, o meu filho menor começou a me explicar tudo. E aí eu fiquei a doida da Marvel. Tinha que assistir tudo da Marvel, entendeu? Eu comecei a assistir tudo da Marvel no filme que o Thanos faz assim, né? Que Aham. vira pulveriza. No cinema eu falei, peraí, então eu pulverizei aqui no que eu fiz? Aí é que eu comecei a entender. E aí que eu quis ir atrás e entender que um filme puxava outro, entendeu? E foi Aham. incrível. E às vezes você faz teste, às vezes não, às vezes é uma atriz que eu já dublo, tá? Aí eu posso fazer. Ou às vezes
o diretor acha que é a minha cara. E aí eu vou e faço também. Então eu já peguei, geralmente, não sei se vocês percebem, eu faço geralmente as doidinhas, as mais maluquinhas, né? Não, isso de doidinha. Tem um filme, eu acho assim, eu não vejo tantas pessoas comentando sobre ele, mas eu amava, que era aquele do Tá Todo Mundo Louco, Todo Mundo Doido. Ela Ela, gritava, era louca aquela mulher. ela não era Inga, não era muito. Ela ia com aquele Tá Todo helicóptero na Mundo Louco. frente, né? Isso, esse. E ela grita, né? Eu acho que ela joga. Eu não sei se ela joga um balde de tinta, né? É, eu adoro esse filme, cara, adoro esse filme. Ele é E muito divertido. é muito divertido esse filme. Mas muita gente me fala dele, sabia? Tem muita gente que fala dele. E Nossa, eu vou tem um que a saber. gente. Eu gosto muito de comédia, né? Então, Uhum. quando tem comédia, é na hora que eu tô me deliciando ali, tô dublando, rindo. É muito bom, A adoro. atriz é a Amy Smart, a atriz. Não, É, aquilo é incrível. Acho que ela, na verdade, ela tá indo numa. Como é que é, é, perdão? já fiz ela em algumas coisas, sabe? Assim, em alguns Aham. filmes. Assim. Ela é bem legal, ela é bem legal. Ela tá naquela corrida, né, pra ver quem consegue pegar primeiro o dinheiro e no caminho ela descobre que o namorado tá traindo ela. Tô de ideia, assim, eu vou pegar aquele miserável do meu namorado. E pra dublar grito assim, como é que você faz pra poder preservar a voz? Você deixa Então, de comer, de beber alguma coisa, você olha que não. treina? Olha, o dublador, ele é meio sem vergonha, né? Depois que eu comecei a fazer aula de canto, é que eu comecei a cuidar mais, mas assim, eu nunca fazia exercício antes de entrar, não. E teve épocas que eu fiquei bem mal da voz, porque eu dava aula de balé, teve uma época que eu dava aula de balé, eu fazia a Turma da Mônica, eu era coreógrafa que falava com um monte de criança, porque eu tinha uma academia com a minha irmã. Então teve uma época que eu fiquei completamente rouca, com calo na corda vocal violento. Aí eu tive que ficar sem falar um mês, aí eu aprendi. Mas a gente tem que tomar cuidado, sim. Por exemplo, cebolinha, quando eu faço, eu evito de fazer, tipo, mais de. Que ultimamente, às vezes acontece, mas mais de 3, 4 horas é muito difícil, porque cansa muito a voz, né? Então a gente tem que tomar mais cuidado mesmo, né? E igual você comentou da Mulher Vespa, né? Aí foi filme, foi série, foi animação. Esses personagens grandes, assim, também, você acaba estudando depois, procurando alguma coisa ou outra, você vai descobrindo junto. Cobre na hora, tá? Eles falam assim para você, olha, a história é a seguinte, ela foi lá, namorou com o cara, depois ele terminou com ela não gostou, e lá resumiu, pá, pá, pum, entra lá. É isso. Aí você vê a cena 2 vezes, esse Aham. fone, olha, eu tenho aqui um fone para mostrar para vocês. A situação é exatamente essa, para vocês terem noção. Eu tô com fone de ouvido, tenho o microfone aqui, ó, tá vendo? Aham. Aí aqui, esse aqui, esse computador aqui, eu uso para ver o texto, que fica aqui nesse outro computador. E no de cima Aham. eu vejo a imagem do YouTube, entendeu? Aham. Então, no estúdio é mais ou menos assim também, Então, né? Eu com um ouvido você escuta o original, com outro ouvido você escuta a sua voz, um olho no texto, um olho na imagem. exatamente. São várias ações a situação é e você escutando uma língua, tendo que falar em outra, se ouvindo, tendo que sincronizar, deixar a boquinha juntinho com a pessoa que está abrindo e fechando. Às vezes você tem que mudar o texto, às vezes você tem que pôr palavras a mais, dependendo da língua, né? Você precisa pôr palavra, ou dependendo da língua, você tem que arrancar metade. Mas é Um assim, um entendeu? outro clássico que você dublou também foi Legalmente Loira, né? Como que é estar nesses clássicos assim, Eu nesses filmes adoro dublar divertidos? a Reese Witherspoon. É uma das atrizes que eu mais já dublei na vida, Aham. né? Eu tenho uma lista dela, assim, bem grande, a Reese. E, tipo, desde os primeiros, Freeway, que ela fez, acho que nem Sim. Segundas Intenções, que é um filme que eu amo, né? Que eu fiz com ela. Ela até casou com aquele ator, inclusive, depois ela separou. Tem Planos Quase Perfeitos, eu fiz. Legalmente Psicopata Loira, Americano, Eleição, Água Surpresas do Preta, Amor, Guerra é Guerra. Surpresas do Amor eu também adorei. Engraçadíssimo esse filme. Eu fiz Água para Elefantes. ela no Friends, né? Isso. Aquele filme que eu adorei dela também, que fez pensar muito, Livre.
Teve um que acho que chamava Os Suspeitos. Tem muita coisa, eu precisaria abrir lá para ver, mas é muita coisa. Dela tem muita coisa. E ela é uma atriz premiada, né? Ganhadora de Oscar. Você dubla ela, acho que desde 96, né? Você vai Foi. acompanhando essa evolução dela, né? Sim, eu fui indo junto com ela. Fui indo junto com ela. Né? É uma atriz que eu tenho um carinho muito grande, assim, né? Mas, obviamente, hoje em dia, às vezes nem sempre sou eu que faço, né? Tem gente que até manda Uhum. mensagem, eu fui assistir tal filme, não era você, que droga, não gostei. Falar, reclama, reclama, reclama. Tem que reclamar, né, gente? A Drew Barrymore também, você dublou ela, Nunca Fui Beijada, Pra Sempre Cinderela, É uma atriz que Santa Clara Diet. Santa Clara Diet, eu me diverti, eu fiquei tão triste quando acabou, porque aquela série era muito divertida. Eu fiz ela também, que ver, acho que era uma que chamava Enigma Mortal, eu não lembro. Garota Fantástica, eu fiz Garota Fantástica, teve um outro que todos dizem Eu Te Amo, eu acho também. A Drill, Encontro com Drill, que é bem interessante também, era um documentário dela. Ah, ela tem também bastante coisa, eu também gosto bastante. Falam muito do Nunca Fui Beijada Aham, e Para Sempre Cinderela, porque passava toda hora na Globo, né? Não tinha como. sim. Novelas também você fez bastante, né? Você tem alguma sua que é favorita? Você fez Betty a Feia, Gata Selvagem, Teresa, A Vida Me Roubou, Cair em Tentação. Qual que eu fiz? Teve uma que eu me diverti muito, que eram gêmeas. Eu não vou lembrar qual delas eram. E elas não morriam. Era impressionante. Tinha uma delas que era pior, né? As duas eram malvadas, mas tinha uma que Aham. era pior. E ela não morria. E tentavam matar, ela não morria. Até ela morrer foi uma eternidade, tá quase no fim da novela. E aí depois a outra também morreu, eu não sei. Essa foi a novela que eu mais me diverti. Eu não lembro qual era o nome dessa, mas foi uma das que eu me diverti muito. Uma que eu me diverti muito, mas muito, é uma portuguesa que chama Aham. Ouro Verde. Eu não sei se você. Sim, sim. Aham. Foi exibida pela Band, Eu né? acho que sim. E eu fazia para variar, uma maluca, né? Como sempre. Uma maluca que eu amei fazer, amei fazer. Essa Amei. novela Ouro Verde, ela até, assim, é interessante porque tem alguns atores que são brasileiros também, né? Aí eu Tem, acho que neles o áudio fica o original, que aí é um tem os outros atores dublados. português do Brasil com português de Portugal, né? Aham. É verdade, é É verdade. divertido isso. E você também é muito lembrado nos games, né? Qual que é essa diferença de fazer voz original, fazer dublagem, fazer localização? O localização, o pessoal fala, é fácil. De fato, para quem tem prática, acaba sendo fácil, porque você não tem que sincronizar às vezes, porque às vezes você tem que sincronizar, né? O game ele tem várias coisas diferentes. Por exemplo, você pode fazer o game que você sincroniza, ou então que você tem que fazer naqueles segundos, ou então você pode terminar um pouquinho antes, ou então passar um pouquinho, não tem problema. Então tem várias formas de você fazer o game. E aí você ouve a língua e reproduz. E é muito Ah, rápido. Ouve, reproduz, ouve, reproduz, ouve, reproduz. E é insano, é insano. E às vezes você fala assim, lógico que o diretor ele vai te guiar, né? E como você não está vendo às vezes nada, então você fala, isso não vai dar certo. Pior que dá, né, cara? É impressionante. tem E muita dá gente mesmo. perguntando do Mortal Kombat, né? Que você dublou a Sonya Blade. É, Sim, e como que chega assim? Porque assim, você joga alguma coisa ou não? eu sou péssima com o jogo, mas o meu filho tem, de vez em quando ele me põe para jogar, mas ele me põe para tirar barato da minha cara. É para isso que ele me põe. Inclusive, esses que você põe um negócio, esse não sei como é que chama, que você acha que é a pessoa, esse Aham. eles tiram barato. Tem até vídeo meu na internet, de que eu fui no aniversário e fiquei louca, né? Mas assim, eu jogo um pouquinho, sabe? Bem pouquinho. Mas desses assim eu nunca joguei. Meu filho que joga, que fala para mim e me mostra, entendeu? Uhum. Meus filhos, na verdade. Eles que me mostram. Mas a Sônia Blade, eu fui conhecer um pouquinho mais dela, porque eu comecei, a primeira que eu fiz, a dublagem foi aceita uma parte, a outra parte não foi muito bem aceita, né? E aí veio a segunda leva, eu fui me inteirar para ver, né?
porque a primeira parte tinham pessoas que não eram dubladores e teve uns erros meio esquisitos e o povo reclamou muito, né? E aí que eu fui conhecer. Falei, pô, por que estão falando? Aí eu fui conhecer e no fim eu acabei fazendo um filme também. Live action eu acabei fazendo a Sonya Blade, que foi muito legal. Até agradeço o Diego Lima que me colocou e foi bem legal ter feito também, né? Então eu Em games ainda você fez Injustiça 2, Avengers. fiz, era venenosa, né? Isso, Foi também isso. uma que o pessoal fala bastante também, né? Cheguei a fazer o Cupido também, mas eu não lembro, nunca lembro o nome do game, e é de uma outra empresa, e eu fiz um Cupidinho que era. Eles queriam que fosse parecido com Cebolinha, mas não fosse Cebolinha, assim, entendeu? Ah. E aí era uma coisa fofa. No Avengers eu fiz a Mônica, que eu também adorei fazer esse personagem, ela era do mal. É, Aham. foi bem interessante. Isso, Cebolinha, eu tô lembrando do Dragon Ball. Como que fazer aquele personagem que, sim, ele segue uma saga, né? Porque sempre tem uma hora ele vai aparecer de novo, né? Como que é fazer esses personagens que tem muitos fãs, né? Uma série que faz sucesso, sim. Tem alguma diferença? Tem algum carinho maior? Na verdade, assim, a gente começa a fazer tanto tempo o desenho que você meio que vive ele, né? Você começa a se aproximar e acaba vivendo ele. Então, tem algumas coisas que duraram muito tempo. O Dragon Ball é uma delas, né? Aham, O Cavaleiro do Zodíaco não que eu saí tão rápido, mas assim, eu acompanhei por causa dos meus filhos, né? aham. Mas, por exemplo, o Cebolinha mesmo, né? Tá 40 anos fazendo, não tem como não se apaixonar e viver o personagem, né? E dos animes, eu acho que realmente o Long e a Kimi também dos Anjinhos que eu fiz durante muito tempo, né? É muito importante. As séries acontece isso também, tá? Quando a série, antigamente as séries eram muito longas, né? Durava 10, 12 anos, anos incríveis. Foi um bom tempo que eu fiz, né? Então, tem séries que você começa a fazer. House também fiz durante muito tempo, 24 horas também, eram séries compridas. Depois começou a diminuir, diminuir, diminuir. Hoje em dia, uma série é seis episódios, né? Você É. fala, ai, que é muito. Ô, Angélica, e antes da gente falar sobre, eu quero te perguntar sobre a inteligência artificial e tudo mais, e seu trabalho como diretor de dublagem, eu quero saber um pouco da Angélica mãe, porque quando foi na pandemia, você fez alguns vídeos, né, contando a sua rotina com a Mariana, a sua história com o Enzo. Quando que você resolveu compartilhar um pouco dessa sua rotina? Como que chegou isso? Eu conheci o TikTok e Aham. eu falei, nossa, isso aqui parece ser legal. E aí eu comecei a acompanhar e vi que as pessoas falavam da sua vida, né, Uhum. sabe? E eu sempre quis fazer isso, não pelo lado da dublagem. Até pensei em uma época de fazer dublagem, pensei em abrir um canal, cheguei a abrir, mas não fiz nada. E aí eu comecei a ver as histórias do TikTok e comecei a ver pessoas que me inspiraram, porque essas pessoas falavam da vida e ajudavam as pessoas. Porque Aham. sempre tem um assunto que você falava, pô, isso aqui eu passo por isso. Peraí, isso aqui meu filho passa por isso. Então eu comecei a pensar. E aí, conversando com meu filho falou: Nossa, mas você podia ajudar um monte de gente, porque você tem um monte de história dos Uhum. filhos, pelo menos você tem, né? Eu falei: Nossa, é verdade. Aí eu abri o TikTok, primeiro eu falei da minha carreira. E logo na sequência, eu comecei a falar de cada filho. Então, e eu comecei pela Mariana, que tem síndrome de Williams, mas foi meio maluco, cara, porque no terceiro filme, quarto, não, eu comecei a falar dela tal, e aí ela apareceu um dia, na hora que eu tava gravando, e ela teve 6 milhões de visualizações. E eu fiz, oi? O que é isso? Eu fiquei assustadíssima. Eu fui subindo assim, eu comecei com 1.000, 2.000, daqui a pouco eu tava 50, 100, 200, 300, 450 mil. Eu, o que é isso? Quando a gente começou E aí, a live, tem um monte de gente perguntando, cadê a Mariana? Cadê a Mariana? então, agora eu até voltei a fazer, porque a gente ficou um tempo meio afastado do TikTok, mas eu voltei agora e agora a gente vai pegar firme. Eu até falei para a Mari, ela é louca para fazer vídeo, ela adora fazer vídeo, então a gente vai voltar com mais frequência. E eu acabei contando a vida da Mariana, contei a vida do Enzo, e era muito legal, porque se eu deixasse pela metade, as pessoas, conta, 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 conta. E assim, cara, eu chegava a dormir 5 da manhã fazendo vídeo, porque eu me empolgava, porque eu ia contando, sabe?
Aham. Foi uma loucura. Quando eu vi, eu estava contando assim, muitas histórias e as pessoas se empolgando e querendo saber cada vez mais. E é muito legal isso, sabe? Muita gente me mandou inbox, assim, poxa, muito obrigada. Eu descobri que meu filho tem síndrome de Williams. Olha que Uhum. interessante. Eu descobri que meu filho tem atresia do esôfago. Olha, eu procurei o médico que você falou. Olha, eu estava indo no médico, mudei o médico, porque eu vi que as coisas que você falou. Então, sabe, eu me senti muito feliz, assim, de ter podido ajudar tanta gente que tinha, que estavam passando por coisas que eu já tinha passado, Sim, sabe? sim. E também de dar esperança, porque quando uma mãe fica sabendo que seu filho tem atresia do esôfago, ou fica sabendo que a sua filha tem síndrome de Williams, ou seu filho tem síndrome de Williams, você fala assim: e agora? Como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser o futuro dele? Como é que vai ser, Uhum. como é que eu vou fazer? O que que eu faço por ele? O que que eu posso fazer? Então, é muito importante quando você acha alguém que pode te falar o que passou. Se eu tivesse isso na Aham. minha época, teria sido muito mais fácil, sabe? Se eu tivesse conhecido Sim, síndrome sim. de Williams antes, eu não teria passado por tanta coisa que eu passei, sabe? E a mesma coisa do Enzo, né? Da atresia do Aham. corpo. Então, foi muito interessante. E o TikTok é uma rede maravilhosa. Assim, eu sou apaixonada pelo TikTok. Eu não posso pegar o celular e ver o TikTok porque eu não durmo, sabe? Eu não Aham. durmo. Isso Então, que você está falando, Angélica, é muito interessante porque às vezes as pessoas falam que a internet é isso, a internet é aquilo, mas tem muita coisa boa também, né? Eu acho que a gente podendo minar, podendo buscar, tem muito conteúdo bom. E muito. isso, eu acho que até também de situações, às vezes a pessoa que não passa por nada, mas que vê você falando sobre aquilo, eu acho que a pessoa dá uma guinada, né? Acho que tem um vídeo que você fez do Enzo com uma gente assim, comentando assim, nossa, essa música me lembra aquilo, me lembra um outro momento meu que assim, às vezes não tem nem a ver com exatamente com aquilo. Mas assim, dá uma esperança, né? Dá um pouco disso. Sim, sim. Eu mesma, às vezes você está num mau dia, você vai olhar, você acha alguma coisa que te dá uma, né? Te dá um up, e você fala, olha que legal, isso aqui foi tão bom para mim, deve estar sendo para um monte de gente, né? Eu tô olhando aqui, tanta gente que eu conheço das minhas redes sociais, vou falar os nomes, senão vai acabar que eu vou deixar de falar de alguém, né? Então, mas tem muita gente querida que eu converso muito no Instagram, porque eu sou uma pessoa, Gabriel, que responde. Eu, às vezes, demoro 2, 3 dias, às vezes até 4, mas eu vou lá e eu vejo um monte de mensagem, eu respondo tudo. No Facebook já não dá mais, eu perdi o controle, eu não consigo mais acompanhar e não consigo responder. Mas no Instagram eu ainda respondo, sabe? E se eu tenho toque, se eu não responder, eu vou ficar com problema. Ontem a gente pediu para você falar sobre a Eva Granados de Gata Selvagem. Como que foi dublar essa personagem e se foi você que dirigiu ela? Não, não fui eu, não. Não fui eu que dirigi. Mas agora que eu lembrei, nossa, isso é bem antigo, hein, gente? Quem que falou disso? Eu adorava fazer ela. Eu adorava fazer ela. Era uma atriz que eu curtia muito. Eu cheguei a fazer ela em mais de uma novela, Uhum. sabe? Mas isso é muito antigo. Olha, eu nem lembro, na verdade. Eu estou tentando lembrar. Oi? Olha só, falando da Mariana, ó, quem Olá, perguntou Mariana, da Mariana? boa noite. Tava fazendo a jantinha. Quem perguntou da Mariana, Mariana tá Pois, aí, ó. olha aí a Mariana. Agora dá licença que eu estou dando uma entrevista, tá vendo? Ela é isso, ela entra lá, oi, entendeu? Ai, ai, enfim. Ai, teve. Eu tava até buscando Tá aqui ó, lembrando da a Gata Selvagem, que é a atriz, que eu esqueci o nome dela. da Gata Selvagem? Deixa eu lembrar. Carolina Terreira. Você chegou a dublar ela em outras. Sim, eu cheguei. Eu lembrei também uma outra novela, mas essa não é. Como é que fala? Não Não é é mexicana. mexicana. Era da Disney, que eu fazia a Jade. Como é que chamava a novela? Alguém vai lembrar aí, que eu adorava, que Violeta. era uma Violeta, que era uma louca, louca de pedra. Assim, mas eu Foi um adorava. grande sucesso Foi, também. foi. Foi divertidíssima ela. Angélica, e como diretora de dublagem,
Como que é essa responsabilidade? O que que você vê? Adaptação de texto? Como que funciona isso? Olha, na verdade é o diretor que faz, o tradutor ajuda, obviamente, mas o diretor Aham. costuma fazer. E é muito importante, é uma responsabilidade muito grande, muito grande. E eu tenho muito orgulho, assim, dos filmes que eu fiz. Tem uns que eu gosto muito, que quando eu vejo eu me sinto emocionada. Passou esses dias, aliás, dois que eu gostei muito, que eu dirigi, que foi Beleza Oculta, que eu Aham. adoro esse filme, eu tive muito carinho por ele. Ah, e uma de solteira, agora eu não vou lembrar como ser solteira, eu não tenho certeza que também. Os dois foram para cinema e eu gostei muito de dirigir esses dois filmes porque um era bem divertido e o outro é de cortar o coração, de você chorar, né? E se acabar. Mas assim, teve diversos. Eu tenho uma série que eu dirigi há pouco tempo e que infelizmente eu não posso falar ainda sobre ela porque ela ainda não estreou. Então eu não posso falar. E é um, que é MC, né? Um canal de TV que ainda está fazendo streaming. Eu nem sei se já começou o streaming deles, mas assim, é uma série que eu fiz, mas é sensacional. Os atores estão brilhantes e assim, fiquei muito orgulhosa das pessoas que fizeram, Aham. sabe? E, enfim, dirigi muita coisa, né? Tem filme que é difícil dirigir, por exemplo, eu não suporto terror, filme de terror. Ah, Para é? mim, eu tenho, eu não consigo olhar para a tela, você imagina. Eu dirigi eu vou até lembrar o nome, peraí, é um que tem mais de um. Não é o Massacre da Serra Elétrica, eu vou lembrar, tá? Eu lembro da história direitinho, que o botão fica no casaco. E é terrível esse filme, gente. E foi uma dificuldade para eu dirigir. Agora, tá vendo? A cabeça de dublador é essa, viu? Não lembro os O nomes. É isso. pânico não é, né? Não, Porque o pânico não, o você. Pânico é engraçado. Eu acho engraçado o Pânico. Eu fiz o Pânico, né? Eu Aham, fiz como dubladora. O Pânico, não sei aham, se era 04, eu não lembro. Eu fiz um deles. Eu fiz também aham. Fred Krueger contra Jason, lembra disso? Aham. Dublei duas vezes o mesmo filme. O mesmo filme. Eu estava grávida nas duas dublagens. E a história fala que eles querem pegar o bebê, quer dizer, quem me escalou estava viajando, né? Esse de terror, como é que é pra gente poder ler, pra gente poder Então, eu saber? estou tentando O que lembrar. que você lembra É, dele, mais ou menos? é um filme que eu lembro assim, eu lembro tinha um casaco e tinha um botão dentro do casaco que, aliás, era a solução do que, né, acontecia alguma coisa com esse botão, mas eu não tô lembrando. Vou ver se eu consigo puxar aqui para lembrar, Aham. porque eu até tenho vontade de. É um bem Será conhecido, que a viu? Arraste para ra- o inferno, lembrei! arrasta-me Arraste para o para o inferno? inferno. É isso. Terrível, terrível. Arraste-me para o inferno. Eu dirigia assim, ó. Falava, e agora? Como eu vou ver o sincronismo? Desesperador. É. E como que é esse processo de fazer a versão brasileira? Você segue alguma regra, alguma coisa assim? Então, a gente depende muito da distribuidora, né? Porque às vezes eles Aham, não deixam falar palavrão. Por exemplo, quando tem uma série, o nome dos personagens, às vezes eles decidem, aham, né? Antigamente, ficava mesmo na mão do diretor, que eu acho que é certo, porque é ele que entende o que ele está fazendo, sabe? aham. Mas hoje em dia a gente tem que obedecer certas regras e cada empresa tem uma regra, entendeu? Esses dias até vazou uma foto de uma empresa de dublagem. Aí tinha um papelzinho que a emissora mandou escrito. Não citar nomes da cidade do México. Não falar palavras, matar, não sei o que, não sei o que. Não, aliás, Tipo isso, olha, né? teve uma vez que a gente fez um filme, nunca me esqueço, e o cliente era um canal de igreja. E eles compram um filme de gangue, de drogas,
e que se falava palavrão do começo ao fim. Inclusive, eles falavam, você é muito boca suja. E não podia falar palavrão. Como é que você vai... Aham. Você entendeu? Não tem É como, muito, né? é muito difícil, é muito complicado. E a gente tinha que... Opa, desculpa. A gente tinha que se virar, tipo, ó, é isso, tem que se virar, entendeu? A gente fazia o que dava, né? Acho que nas novelas do SBT não pode falar a palavra matar, de tarde não pode falar matar. Tem Então, umas coisas assim. percebe? Aí você fala, e aí, vai fazer o quê? Não sei, não sei. A E gente vai... como diretora de dublagem, Angélica, como que você visualiza isso da inteligência artificial? O que que você acha do que vem por aí? O que que você acha do futuro da nossa dublagem? Então, ah, o mundo inteiro, né, tá vendo isso, não é só o Brasil. É. Tem muita gente correndo risco de ficar sem trabalho mesmo, porque você vai... Tem gente que até fala, mas é porque vocês dubladores vão perder, mas aí é sensacional. Blá, blá, blá. Então, quando a gente fala em dubladores, não são só os dubladores que vão perder o trabalho, né? Uhum. Uma cadeia de pessoas que vão perder. Então, a gente está falando de tradutores, a gente está falando de dubladores, a gente está falando de técnicos, de mixadores, de, é, de todas as pessoas que trabalham no estúdio, desde a faxineira, desde a moça que traz o cafezinho, desde a secretária, dos produtores, até fábrica de microfone e todos os seus funcionários, e vai aumentando. Cada vez que você vai lembrando de um processo, fone de ouvido e a fábrica de fone de ouvido, entendeu? Você vai aumentando a cadeia, né? Hoje em dia já está assustador, porque já tem gente perdendo trabalho. Locutores, intérpretes. Por exemplo, eu conheço gente que fazia esses filmes de YouTube e já não está fazendo mais. E eu acho isso muito triste. Eu já vi vários vídeos, porque me mandam a todo momento, né? Eu não acho que está legal ainda. Porque você vê, às vezes, a pessoa faz assim, eu não vou. Aí o vídeo faz, eu não vou. Ele não consegue Uhum. acompanhar. Mas ele aprende. É. Ele aprende, está numa rapidez absurda. Não dá para a gente ser contra, entendeu? Não dá para a gente falar é proibido ser contra tal. O que a gente tem que fazer é regulamentar. E é isso que Exato. o mundo inteiro está tentando fazer e é o que a gente vai tentar fazer. Porque, infelizmente, agora mesmo mandaram hoje um negócio que era assim, as nossas vozes num banco de vozes que as pessoas estão vendendo e estão fazendo propaganda, estão fazendo, entendeu? E ninguém está ganhando nada. E tem que tomar muito cuidado, tem contratos que começaram a chegar. Então, você imagina, você sei lá, fala uma profissão aí. Você é advogado. Aí você vai lá, vai defender um cliente, ele vai pegar todos esses seus dados, você ganhou para receber daquele cliente. Aí nunca mais você vai receber para ganhar nada. Você vai morrer de fome. Porque Uhum. não vão te pagar para você voltar lá, porque já tem todos os seus dados, já está todos os dados de todos os advogados, pronto. E assim, a gente foi ver, são várias profissões. E assim, tem coisa que é muito preocupante, porque pode ser levada para o mal também, entendeu? Não é só para o bem, né? Você chegou a assistir aquele episódio do Black Mirror? Aquele Eu primeiro não assisti episódio? Ainda não. inteiro, mas me mandaram algumas partes e é assustador. Mas se você for ver, me mandaram até um desenho animado muito antigo que Uhum. falava exatamente disso também, Olha sabe? só. E, Não, na verdade, a gente fica, que é isso? Né? Por exemplo, lá dos Estados Unidos, os atores, tinha cláusula que dizia assim, olha, você vai fazer a figuração, vai ganhar $200 e nós vamos usar a sua imagem para todos os outros filmes. E a pessoa vive do quê? é. Você E entendeu? se ela não assina, ela não trabalha. Se ela assina, ela trabalha uma vez e não volta mais, né? Trabalhar. Então, assim, é muito preocupante isso aqui. Então, eu acho assim que a gente tinha que regulamentar, porque a tecnologia, veja bem, eu dublo há 40 anos. Uhum. Era rolo. A gente dublava em filme de rolo, entendeu? Aí foi o Matic, só tinha duas pistas. Uma pista era original e a outra era que gravava todo mundo.
Às Aham. vezes, quando não dava algum erro, você tinha que apagar a pista original para poder gravar. Aí foi evoluindo. Foi evoluindo. Teve uma máquina de 8 pistas. Depois teve um negócio que queimava filme e fazia, eu nem lembro como é que era. E aí veio o Pro Tools, que foi a maravilha entendeu? Porque o Pro Tools, quando ficou curtinho, não precisa fazer de novo. Ele dá uma esticadinha, resolveu. Você entendeu? Aham. Ah, por exemplo, agora, com a era remota, né? Por causa do delay, fica atrasado, bota o Pro Tools, põe tudo no lugar, entendeu? Uhum. Lógico que você tem que dar um material para isso, mas a máquina faz. Então, a tecnologia, ela sempre vai ser bem-vinda quando ela for para o bem, quando ela for, entendeu? E assim, eu tenho um amigo que falou uma frase que eu achei bonita, ele falou assim, para mim, a dublagem é um patrimônio histórico. Exato. E eu achei bonito porque entendeu? Depende da sua época, é a linguagem que a gente usa no nosso país, Uhum. sabe? Por isso que eu defendo que a dublagem tem que ser feita no Brasil. Não tem que ser feita, Sim, sim. entendeu? Tem que ser feita por brasileiros, porque a língua é nossa. Só a Com gente fala do certeza. nosso jeito. A nossa E se a gente for ver, cultura. e tem a ver com a cultura do país, tem a ver com a língua do país, tem a ver com a história do país, né? Aham. Fora isso, tem a ver com impostos que o Brasil vai deixar de arrecadar, tem a ver com trabalhos que ele vai deixar de movimentar, né? Enfim, é muita coisa que se pensar. Enfim, é um assunto muito complexo, na verdade, ainda. Estou aprendendo muito, porque eu sei que tem inteligência artificial que você pega a partir de uma voz, que seria nossa, e aí você modifica ela, como tem até o fato de você pegar a própria voz do ator e fazer ele falar em português. Mas todas elas são problemáticas, porque se você pega a do próprio ator falar em português, ele vai falar do jeito que o americano fala, se o filme for dos Sim. Estados Unidos. Se o filme for da Argentina, ele vai falar do jeito que o argentino fala. Então, não é como o brasileiro fala, entendeu? Ele Não, não tem a... e mesmo igual o Dragon Ball, né, que é um produto imortal, daqui 50 anos vai vir de novo, eles não vão querer ver o Olong com a voz dele no original, vão querer a sua voz. Exato. E aí corre aquele perigo de pegar a sua voz e usar, sendo que não, né, você não tá. Não tem nada por isso. E outra Porque eu não sei se coisa, na dublagem também é discutido aquele direitos conexos, né, que é quase a mesma coisa também, né? exato, eu ia falar sobre isso. Porque tem gente que acha que a gente ganha uma fortuna. Não, gente. A gente passa filme que a gente fez há milênios e a gente não ganha nada. Tem alguns filmes de 2004, não, 4 não, 14. Não, nem lembro qual foi o ano, para cá, acho que é 14. Que a gente começou a ganhar 10% do trabalho realizado. Quer dizer, é nada, você entendeu? É Uhum. nada. É um dinheiro muito pouco que a gente ganha, entendeu? Tem lugares do mundo que as pessoas vivem desse dinheiro, elas nem precisariam mais dublar, tá? Aqui no Uhum. Brasil, não. Tem dublador que você tem que ajudar a enterrar, porque não tem dinheiro, a família não tem dinheiro, entendeu? Então é muito triste. Você Exatamente. fez todo um trabalho e que ele passou 700 mil vezes, que a emissora ganhou, o distribuidor ganhou e a pessoa que fez não ganhou. E tem coisa que, se você notar, foi sucesso por causa da dublagem. Tem Sim. vários produtos que são sucesso por causa da dublagem. Eu vou citar o básico. Chaves. É. Chaves, eu assisti o original. Pelo amor de Deus. O dublagem é mais legal. Entendeu? E Muito mexicanizado, né? tem desenhos que você assiste e fala, meu, é muito mais legal dublado, entendeu? Enfim, E isso é muito interessante você comentar, porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, a pessoa já trabalhou e tudo. Mas não, a emissora está lucrando com aquele material bora. 3, 4, 5 décadas, Sim, né? Colocando ali propaganda, vendendo, e para ela é super rentável, né? sim, sim. É muito E é interessante. triste porque você vê que nós participamos e nós não temos direito. Quer dizer, acaba que a gente não tem direito a receber nada, né? Sim. Então é tudo muito difícil, né? E ainda agora, inteligência artificial, a gente ficou, uau, né? Meu Ah, Deus, e agora o que vai e agora acontecer, né? de novo. Tá em muitas frentes, assim, muitos dos dubladores todos se uniram de todo o país, Uhum. sabe? A gente também está se unindo a
pessoas de fora do país, associações, tem a OVO, a UVA, parece estranho, né? Comida, parece, né? Organizações de vozes unidas, né? Cada uma na sua sigla do seu país. E a gente está criando a nossa também, e vamos nos juntar a todos, e é isso que eu peço agora, a ajuda de todo mundo que curte dublagem, ou quem não curte, que apenas assiste um filme e nem percebe que ele está sendo dublado, justamente porque ele é bom, porque quando a gente não percebe que ele é dublado, é porque ele é bom, viu, gente? E isso que a gente está conversando, isso é motivo de greve dos atores em Hollywood. Sim, Eles não estão divulgando os filmes que eles estão estrelando por causa dessa greve. Então, assim, é algo que é muito sério, que está alcançando o mundo inteiro e precisa ser regulamentado para que não exista absurdos, né? A gente não sabe o que exatamente. vai E a acontecer. gente fica preocupado porque é lógico que a gente pode se acostumar com as coisas, a gente se acostuma. Uhum, Mas se acostumar com coisa ruim, né? Eu acho que a gente tem que verdade. melhorar cada vez mais, né? E tem que pensar assim, a emoção é de humano, Sim. não é de máquina, entende? Mas você acha, por exemplo, Angélica, que a Marvel ou que a Disney ia usar uma inteligência artificial? Você acha que empresas grandes, Então, assim, sérias? eu acho que as empresas grandes e sérias, elas têm um compromisso muito social, inclusive, né? A Uhum. Disney, por exemplo, é uma que pede filmes, por exemplo, que tenham representatividade em todas as áreas, sabe? Se é da área, de raça, de cor, se é LGBTQIA+, seja de qual possibilidade existir, ela sempre Uhum. pede uma representatividade, o que eu acho brilhante e tem que ser. Então, eu não acredito que, no momento em que todos estão pedindo representatividade, se coloque máquina no lugar de todos, entendeu? Então, eu quero crer que, de fato, isso não vai acontecer, né? Eu E quero... você comentou uma coisa também, assim, que às vezes a pessoa que não gosta de dublagem, né? Mas igual eu teve uma pessoa falando que gosta de ver filme, prefere ver no original, com legenda. Mas, assim, às vezes é até uma ignorância da pessoa, porque, assim, a legenda também, ela não é aquilo que a pessoa tá falando ali. É um Tem uma certa adaptação. É o resumo, não cabe tudo, né? Não cabe. Não cabe. E tanto que, se vocês pegarem alguns filmes dublados com legenda, você vai notar que muita coisa se perde na legenda porque não faz sentido, né? E outra, a pessoa às vezes não conhece a cultura também do outro país, não vai entender uma piada, não vai entender uma piada mesmo, né? Um sentido, né? Eu fui assistir, nunca me esqueço, um filme que foi feito na Alamo, que eu fiz uma atriz, eu fui assistir. Ah, eu e os filmes que eu não lembro na cabeça. Mas eu lembro que tinha um ator e ele falava, ele lembrava um cantor americano. E o brasileiro colocou, nossa, tá dando Moraes Moreira, tal. A plateia veio abaixo do cinema, porque parecia o Moraes Moreira, assim, entendeu? E Aham, acho que era Percy Jackson, se eu não me engano, tá? aham. Eu acho que foi o Wendell que falava essa frase, inclusive, acho que ele dirigiu esse filme. E foi tão interessante e divertido nisso, e você vê como a resposta foi imediata do público, Aham. sabe? Então é muito legal. E você vê vários, assim. Eu lembro de ter um que eu coloquei na época do Pedala Robinho, pedala Robinho, que eu botei que o menino passava e dava uma chapuletada, sabe? E a gente dando risada. Então, assim, tem coisas que são nossa e que fica legal porque a gente justamente faz uma Nesse adaptação e coloca. anime mesmo, é que eu também não sei falar o nome do JoJo's Bizarres, né? Tem isso também, né? Tem muito, tem muito. E é isso que dá graça, não é? Eu acho que Sim, sim. e é por isso que você vê certas produções onde as pessoas adoram a versão brasileira, adoram. Eu fui com a Carol Valença, que ela faz esse daqui, né? Até tem olha que desenho lindo que fizeram, o meu e dela, bonitinho. Que lindo. Ah, é One Piece, você dubla também, verdade. Exato. Antes eu fazia no One Piece, deixa eu lembrar quem eu fazia no One Piece. Eu fazia uma que eu não estou fazendo mais, né? Agora é outra pessoa. Mas nesse agora eu cheguei a fazer também. E sim, tipo, o pessoal Nico fala Robin, muito, personagem.
a Nico, exatamente. E esse pessoal fala muito dessa série. E tem muita adaptação também, é bem legal. É É, bem legal, né? isso também do One Piece é legal a gente comentar, porque vai ter um live action agora, e a Netflix se preocupou em ouvir os fãs, né? Não é Ela legal? falou E é por isso que eu muito. falo dos fãs que salvam a gente, sabe? Porque já teve produto que foi dublado e tiveram que redublar por causa de fã. Teve um, inclusive, que teve uma reclamação no Reclame Aqui. Essa série eu já estava dublando em português, só que ela estreou com uma dublagem de Los Angeles, medonha, mas medonha num nível que você não tem noção. Qual série? Você lembra o nome ou não? É uma com o Rock Lutador, que eu esqueci o nome dele, olha só, com a cabeça do lutador. Eu vou lembrar o nome também. Mas quem que fez o filme Rock? Você lembra? Ai, meu Deus, de nome assim. Aquele Tô aquele péssimo de nome Portão também. que É, eu sei quem é o. Alguém aí que tá assistindo, bota aí para lembrar aqui. Que eu não vou lembrar. Ai, ai. É o Mas não, Stallone. Stallone, exato. É uma série com Stallone e que a gente estava fazendo essa série com o Stallone e Aham. aí simplesmente eles colocaram no ar essa versão dublada em Los Angeles. Menino do céu! Fizeram reclamação no Reclame Aqui. Chegou no cliente e eles tiveram que, na hora, parar e colocar a nossa versão. Eu vou Então não lembrar, dá mesmo para fazer algo industrializado. Não tem como você bater martelo. É algo artístico, né? porque é muito. Eu acho que é completamente artístico mesmo. Não tenho, entendeu? Você não tem como mudar isso, assim. E é tanto que você vê. Você já viu vídeos, né? Como é que fala? Do IA? Você já viu alguns, não Sim, sim, viu? já vi alguns. Alguns mudam até a sincronia, né, da labial também. É incrível. Então, esse tipo de coisa eu acho que até pode ser positiva, Sim, sim. como a tecnologia, entendeu? Mas não, vamos dizer, mudar todo o processo e botar máquina fazendo. Não rola, entendeu? Lembrei da série, chama Tulsa King. Tulsa King, que eu faço a Stacy, né? E essa do Stallone. E aí passou uma versão medonha e botaram no Reclame Aqui. E eu fiquei bem feliz, porque eu falei, tem que reclamar, Sim, sabe? Tem que reclamar. Você paga a TV a cabo. E não sim. pense que fazendo com máquina, eles vão abaixar o valor, porque eles não vão abaixar o valor, você entendeu? O valor vai ser o mesmo. Só a dublagem não vai ser tão legal. Não vai ter a qualidade que a dublagem brasileira sempre teve e sempre foi reconhecida, né? É. E desde sempre, viu, Gabriel, eu falo, porque, logicamente, eu não vou dizer que todas as dublagens são maravilhosas. Não, tem coisa ruim também. E é por isso que eu falo, o público tem que reclamar quando vê coisa ruim, tá? Porque, Uhum, logicamente, o distribuidor sempre quer pagar barato, sempre quer uhum. pagar menos. Então, às vezes, se não é um grande distribuidor, ele vai por um caminho torto, de pegar empresas que não fazem um trabalho decente, que não são profissionais, e aí é muito complicado, né? Então não pode se comparar, né? Mas a dublagem, de fato, feitas por profissionais, tem a sua expertise e eu acho que é muito boa, sim. Apesar de ter pessoas que têm preconceito, e a gente sabe, mas talvez elas nunca se deram, assim, não tiveram a vontade de ir lá e assistir de fato e pensar, pô, isso tá bom, isso tá legal Uhum. mesmo, sabe? É Né? um preconceito mesmo, né? É isso que a gente comentou, né? Aí eu prefiro assistir legendado, mas ela não conhece a cultura, ela tá vendo resumida a legenda ali. Exato. É uma. Perde, se Não ela surpreende. não souber a língua, ela perde com certeza no mínimo uns 30, 40% do filme. Sim. Isso já é dado até, Não, entendeu? tem estudos que quando você lê a legenda, você perde 40% de imagem. Só Exato, do tanto que exato, você foca, né? tá na legenda.
E eu vou te falar, assim, eu, como dubladora, até meus filhos, né, eu cobro mesmo. Porque quando eu vejo que está assistindo filme legendado, eu falo, o que é isso? Eu só assisto dublado. Eu só assisto dublado e vou dizer que meus filhos também, né? Uhum. Então, é uma cultura que eu botei em casa e, tipo, lógico, de vez ou outra você acaba assistindo alguma coisa legendada, mas assim, eu só assisto quando não tem dublado. Ou quando a dublagem é feita num lugar que eu já sei que não é legal, entendeu? E aí eu começo a assistir, quando eu vejo que tá ruim, aí eu já mudo. Por isso que. E aí eu, quando posso, reclamo também. Muito justo, né? Com certeza. Angélica, aqui, eu quero te agradecer muito, tá, por ter separado esse tempo aí durante a sua rotina para a gente poder conversar, poder bater esse papo. Espero que você tenha gostado, assim como eu gostei também. Queria perguntar se quer deixar alguma mensagem para as pessoas que acompanham aí a sua trajetória, a sua carreira, a sua rotina com a Mariana, suas histórias no Eu TikTok. queria agradecer a todo mundo que me acompanha. Queria falar para, inclusive, me acompanharem. Eu tô Angélica Dube no Instagram e também lá no TikTok. E quem puder me seguir lá, Angélica, no TikTok eu acho que também é Angélica Dube, então Angélica Santos Dube, mas qualquer uma das duas vocês me acham lá e vai ser um prazer receber vocês lá. Pode me falar, eu vi você lá na live do Gabriel. Tá bom, legal. E dizer para vocês que é assim, nós vamos precisar de vocês muito, muito, muito. Daqui a pouco a gente vai lançar uma campanha dos dubladores a respeito do IA, que a gente não é contra, a gente só quer que regulamente, porque o Exatamente. IA vai ser bom para várias coisas e a gente sabe disso, né? Então, a gente só quer que se regulamente, porque, gente, é de assustar. Eu estava lendo hoje as profissões que vão deixar de existir, simplesmente. E E para não uma pense. qualidade pior, né? O problema é esse. É uma coisa assim, eu vou te falar, é uma coisa tão absurda que você fala assim, meu Deus, mas tudo isso de profissão vai deixar de existir? E às vezes pode ser a sua que está assistindo aqui, entendeu? Porque começou com quem faz, vamos dizer, quem é a primeira da lista é intérprete e tradutor, Uhum. sabe? E se você for olhar, é importantíssimo. Por quê? Porque eles que levam para a nossa língua. Eles que mostram né, como se fala naquele país, que transporta para as pessoas entenderem. Então você fala, peraí, isso aqui está errado. Mas eles são o primeiro da lista. O primeiro da lista. E tem lá naquela lista, tem tudo, tem todas as profissões. Você fala, como assim? Isso é fato. Entendeu? Então tem que regulamentar. Eu acho que senão, eu fiquei imaginando outro dia, já pensou? Todo mundo sem trabalho? Como que vai movimentar o comércio, a vida das pessoas? Como come, como bebe, como vive, como É, mora? Porque tem gente que fala, não, mas vão criar outras profissões. Mas será que dá para criar outras profissões para pessoas como, por exemplo, um pedreiro que vive disso há muitos anos? Até eu juro para você que eu vi esses últimos tempos, eu vi até máquina fazendo em concreto em 3D. Mandaram num grupo para mim. Eu falei, oi? Daqui a pouco tem uma máquina construindo uma casa. não, eu moro aqui no interior de Minas. Outro dia eu fui numa outra cidade vizinha. Só de eu ver um caixa sozinho do mercado, eu já achei aquilo assustador, São Paulo. que é algo comum. Mas se a gente for ver, começou com os cobradores de ônibus, que a gente achava que precisava, depois eles tiraram. Não, não precisa mais. Você entendeu? E aí vai indo. Mas eu até entendo que a tecnologia tem que chegar, e é importante, né? Às vezes eu falei essa semana para um amigo meu que eu estava me sentindo num filme de ficção, entendeu? Eu estava me sentindo no filme de ficção naquele momento, porque começou a chegar coisas para mim que eu nem sabia que existia, Uhum. sabe? E aí você fala, mas como isso acontece? Já está desse jeito? E daqui a pouco a gente está. Eu estou lembrando dos Jetsons, lembra? Aham. Né? Voando, Consultavam pelo vídeo, né? né? Se teletransportando. Eu falei, daqui a pouco é isso, entendeu? É legal, mas dá uma agonia, vou te falar.
Não, e eu te recomendo muito assistir esse episódio, o primeiro episódio da última temporada de Black Mirror, que você vai se identificar Ele é com um pouco o primeiro disso. da última temporada, é isso? Isso, as histórias não têm ligações uma com as outras, são Cheguei todas a dublar independentes. as antigas, assim, eu cheguei a dublar. E eram umas histórias de terríveis, assim, de a gente ficar, né? Era, É. de fato, já tinha uma que eu fiz de likes, tinha que dar like, não sei se você Essa é lembra. maravilhosa, essa é É maravilhosa. assustador, é muito Aham. assustador, né? Esse é um dos episódios, acho que as pessoas mais gostaram, mais se identificaram, porque estava naquela época, né, de like e tudo. Mas tem uma, por exemplo, também, que quando eu assisti há uns anos atrás, que era de uma mulher que ficava viúva, e aí tinha um celular que conversava com ela e simulava a voz do marido que faleceu. Hoje em dia isso é muito fácil, né? Porque você entra na internet, tem voz de dublador que já faleceu e o Então, computador faz. exa- Olha que perigo. exatamente. Você vê até atores americanos já colocando no testamento que não quer que use nem a voz, nem a cara, entendeu? Isso é muito pessoal, né? Ninguém É, pode fazer com a imagem. Mesmo porque pode fazer para uma coisa legal, mas pode fazer para uma coisa horrível. Ou um falar da boca da pessoa que não era isso que ela queria falar, para uma sim. coisa que ela jamais falaria, entendeu? Ou para uma empresa que pessoalmente ela não trabalharia também, né? Às vezes vender um produto, né? Tá ali Aconteceu fazendo desse a jeito propaganda. Sim, sim, teve muita discussão. na empresa. Então, você percebe? É meio esquisito, né? Enfim, Totalmente. tem que entender que essa IA ela é muito maior do que a gente está pensando, sabe? É muito maior do que a gente está pensando. Daqui a pouco eu tô me vendo naqueles filmes que a máquina tá mandando a gente, né? Enfim, realidade. E, ó, agradecer a todo mundo. Me siga lá que eu espero vocês. E queria agradecer muito a você. Foi maravilhosa essa entrevista. Adorei estar aqui, adorei estar falando com todo mundo. E o que eu posso dizer é: força aí, gente. A gente pode ser tudo que a gente quiser. Então, força, foco e fé e vamos em frente, que vai dar tudo certo. Amém. Ó, qualquer coisa, pode contar comigo, tá? Nessa luta com os dubladores, nós estamos juntos por um trabalho mesmo de arte, né? De Sim, qualidade, para a gente seguir pela consumindo material bom. lógico. A voz é humana, né? O humano que faz a arte tem que continuar sendo. Tá Angélica, bom? mais uma vez, muito obrigado mesmo, tá? De coração ter separado esse tempo aqui para nós. Obrigada, gente. Um beijão para vocês e até breve. Um beijão também, até breve. Muito obrigado a todos que estiveram conosco e até uma próxima.